Boa tarde, meus irmãos do grupo. Tem algumas terminologias que nós usamos erroneamente aqui na doutrina espírita que eu gostaria que nós atentássemos a isso. Termos que os espíritas não devem usar. Exemplo, alma do outro mundo. Não devemos falar alma do outro mundo. Fantasma, assombração, aparição. Aparição ainda é, conforme o caso, sim, coerente com a doutrina espírita. Nós usamos o termos irmão desencarnado ou espírito, quando desencarnado. Então tem aquela dúvida. Espírito, por exemplo, é espírito ou alma? A alma, por exemplo, eu tenho um violão e ele tem um som muito bom. Então a alma dele é uma madeira tal, tal, tal. É o que dá a qualidade interna, íntima de um instrumento, de um ser. Então essa é a alma. E por não que mude o nome muda, foi mudado segundo os espíritos, para que a gente tivesse mais entendimento da nossa parte como encarnado. Quando encarnado, alma; quando desencarnado, espíritos, que é a mesma coisa, né? E nos animais, a alma foi concebido aos animais que o animal tem alma, tanto encarnado como desencarnado. É o que alma anima, que dá inteligência ao animal, inteligência aos seres. Então, para o animal, ficou assim: alma, encarnado ou desencarnado. A alma do cachorro tal foi vista no nosso lar, um exemplo. E quando reencarna, ele continua com alma. O mesmo acontece com nós, mas para não ter confusão, não é? Aquele termo que nós usamos também, alma de outro mundo, que não devemos usar, né? São sempre irmãos desencarnados. A alma do outro mundo pode ser um irmão encarnado em outro mundo, em outro planeta também. Mas é tudo questão de se acostumar com essa terminologia, não é? Outra coisa que não devemos falar também é sobre a morte. A morte. A gente não morre. O corpo, sim. Então a gente usa o termo desencarne. Desencarne. Um espírita, normalmente, ele fala: o nosso irmão desencarnou, não é? Ou uns falam: ele passou para outro mundo. Isso é terminologia mais coerente com a doutrina. Outra coisa também, inferno. Ele foi para o inferno. Não, a terminologia inferno nós também não usamos. São regiões inferiores do umbral, não é? E esse seria o inferno. Depois, uma hora, eu preciso fazer um vídeo somente explicando o que é umbral, quem vai para o umbral, quais são os tipos de espíritos que vão para o umbral. Existe o umbral superficial. Umbral, o que é? Umbral da porta é o batente. Eu estou parado no batente da porta. Afinal, você vai entrar ou não vai entrar? Então volta, mas eu não consigo. Vai para frente, ultrapassa a porta. Também não consigo, eu estou preso aqui no umbral da porta. Assim é um umbral espiritual. A gente está preso por várias situações. Por ódio, principalmente, o que mais prende o espírito desencarnado ou recém-desencarnado é o ódio, guardar mágoa. Então, às vezes, nós pensamos que quando uma pessoa é vítima de um assaltante ou vítima de uma briga, ele sofreu, ele tomou uma facada, ele sofreu para desencarnar, ele desencarna com ódio. E não é por causa disso que ele vai já para o plano espiritual, não. Normalmente ele vai ficar preso no umbral aqui do planeta, aqui da crosta, junto quando o algoz, quando o assassino também desencarnar. E ficam cultivando ódio. Isso, se for 100 anos de ódio, 100 anos ele ficará preso aqui, mesmo sendo vítima. Isso daí acontece muito, mais do que nós pensamos. O número de irmãos desencarnados no nosso planeta é bem maior do que os 7 bilhões de encarnados que tem aqui na crosta terrestre atualmente. 7 bilhões. O número é muito grande. E todo dia, os trabalhadores, todos os dias, o centro espírita,
recebe irmãos que estão presos aqui. Basta um arrependimento, basta entender, ensinar para esse irmão o que acontece. Mas ele me matou, ele deixou minha mulher viúva com filho passando fome. Eu falei, aí a gente responde, e daí? O que você pode fazer? Perdoa esse irmão. Perdoa. É difícil? Muito difícil. Mas perdoa esse irmão. Assim que perdoar, tem muitos socorristas que vão te levar para as casas transitórias, sabe? Vai ser bem tratado com amor, com carinho. Vai encontrar amor, paz, amigos e vai se preparar para uma próxima encarnação. E aquele que assassinou? Também é digno de perdão, de ser levado para uma casa transitória, só que, como dizia Emmanuel, perdoado, mas não limpo. Perdoado, mas não limpo. Não é como eles pregam que perdoou, pronto, não tem mais pecado, não. Ele vai retornar, vai sofrer muito, vai retornar, reencarnar e passar inevitavelmente por aquilo que ele causou numa outra vida. Mas se ele se transformar, teve uma transformação tão grande, um espírito que começou a fazer muita caridade, ajudar o próximo. Vamos supor, o Chico Xavier explicava muito bem isso. Vamos supor que ele decepou o braço de uma pessoa numa vida, numa guerra. Ele teria que nascer e perder o braço também, da mesma forma. Mas dado a evolução, porque Deus não quer vingança, ele quer educar a gente. Ele quer ensinar os caminhos que nós devemos traçar no sentido de galgar para os mundos melhores, mais altos. Então ele vai reencarnar, mas se transformou num homem caridoso, num homem bondoso. O que vai acontecer? Ele não vai perder o braço, talvez ele perca um dedo, talvez ele perca uma mão. Então existe atenuação. Uma outra coisa que causa muita polêmica, principalmente dentro da doutrina espírita, é sobre aquela roda de Sansara que fala. Eu matei numa outra encarnação, vou ter que morrer. Mas morrer por quê? Assassinado. Mas esse que me assassinou, numa outra encarnação, ele vai ter que ser assassinado. Nem aquele que assassinou o meu assassino. Então é uma roda de Sansara que fala, que não termina. Termina o perdão, o amor. Ele termina, ele encerra uma sequência de vingança, uma sequência de expiações que as pessoas têm que passar. Na medida que nós vamos evoluindo, pode notar, as coisas, a vida vai se tornando mais fácil. O sistema, os animais, o relacionamento dos animais com os homens, hoje, é bem melhor, principalmente dos homens com os animais. Antigamente, era uma coisa brutal. Matar um cachorro era uma coisa comum. Hoje não. Hoje dá muita polêmica. Não devemos supervalorizar, passar o animal na frente do encarnado em amor e caridade, pelo menos igual aos encarnados. Não devemos supervalorizar os animais também por causa disso. Mas esse é um assunto que eu gostaria de mais para frente abordar e procurar esclarecer e também me esclarecer, né, que a gente está aprendendo junto. E vamos, então, memorizar muito bem essa terminologia, como, por exemplo, santos. Não existe santos na doutrina espírita. São Pedro, São Marcos, nós respeitamos a religião católica. Eu também costumo falar, olha, amanhã é dia de São João. Mas é costume. Isso faz bem. Se a pessoa for católica e crê nessa terminologia, continue assim. Mas na realidade, porque não existe. A gente não vê alguém ser santificado, por melhor que tenha sido o comportamento, a ação, a atuação dele aqui na Terra, enquanto encarnado, que não seja da religião católica. Não existe um santo evangélico, não existe um santo espírita, não é? Então, são terminologias ainda necessárias para o nosso crescimento espiritual. Mas está aí, pessoal, desculpe alongar um pouco mais o vídeo,
E, e vamos ver se esporadicamente eu coloco alguns vídeos para a gente nos esclarecermos juntos, né? Aprender juntos. Tá aí, então, fiquem com Deus e com Jesus.